Satisfação muito grande, coração aquecido, mente aberta, porque inauguramos agora um dos mais disruptivos e exponenciais podcasts do Brasil, da América Latina, quiçá do mundo. Meu nome é Celso Vandenbroek, eu sou conhecido como disruptor de mentes e negócios. Eu sou treinador de empresários através de uma metodologia que eu chamo de comunicação 360. Eu levo o empresário e a empresa para níveis e resultados exponenciais através do desenvolvimento humano e principalmente o mecanismo da comunicação avançada. E hoje eu tenho alguém muito especial que eu quero que se apresente, mas de maneira objetiva eu vou apresentá-la. Eu estou aqui na minha frente, uma mentorada, mas além de mentorada, uma empresária que é treinadora de inteligência emocional, é também uma disruptora de empresas através de uma metodologia avançada de constelação, de um conglomerado estratégico para poder destravar e desbloquear dinâmicas empresariais de empresas familiares. Isso. E eu sei que você tem uma mensagem muito forte no coração, Adri, que merece ser colocada para fora. E o que eu quero é que você traga o teu coração aqui, a tua história, de onde você veio e o que você quer deixar de marca no mundo. Então, por favor, se apresente para nossa tribo de disruptores e exponenciais. Olá, Celso, é um prazer estar aqui nesse estúdio da Dex, que é, assim, sensacional. Estou aqui encantada com tudo. Top. E poder estar aqui, sair de São Paulo, que foi onde a gente se conheceu, e vir para Curitiba para o nosso trabalho e estar aqui na Dex, no podcast Number One. Number One. Não tem preço. Só para vocês saberem, a Adriana está inaugurando o nosso processo. Esse aqui é o nosso podcast 01. Top demais. Eu estou muito honrado de você estar aqui porque eu conheço a tua história, eu conheço parte dela e foi suficiente para me conectar com ela e conectar também a Sueli, minha sócia, e toda a galera da Dex, também os nossos bastidores. O Eric Hess, que está aqui comandando, é o rei dos bastidores. Aqui a gente tem os reis dos palcos, os reis dos bastidores também, mas é realmente uma honra te receber aqui nos nossos estúdios, inaugurando o nosso Dex Cash. Adri, eu tenho uma pergunta para te fazer para a gente iniciar todo o processo. Você já recebeu várias técnicas avançadas de psicologia em comunicação, neurocomunicação, você já recebeu oratória elementar, oratória arquetípica, você já recebeu bastante conteúdo como mentorada. Mas o foco aqui é saber a tua experiência pessoal com a comunicação. Sendo mentorada, me diga quais foram os 3 impactos, 2 ou 1, mas se for 3 é melhor. Quais foram os 3 maiores impactos que este mecanismo de comunicação, ser treinada nesse mecanismo, te diferenciou como empresária, como profissional, também como pessoa? Traz para nós. Olha, Celso, a comunicação para mim sempre foi um tanto quanto difícil, assim, né? Você não é única. Até chegar aqui e entender como que faz, entender aqueles segredinhos que você tem. Alguns segredinhos. E, assim, foi uma mudança de jogo total. A gente saiu de uma empresa que eu não conseguia, por mais que eu conseguisse entender, compreender meus irmãos, eu não conseguia ser compreendida. Oh. Porque tinha essas quando se trabalha com família, a gente faz com o outro aquilo que a gente sabe, né? E não se atenta a compreender o outro, a forma que o outro se expressa. Nossa. E a comunicação, como você trouxe para mim,
foi um divisor de águas com os meus irmãos, dentro da minha empresa, com as minhas filhas, fez muita diferença. E comigo, dentro do meu trabalho como mentora, isso foi transformador, porque não adianta eu ter algo para falar e não conseguir chegar na pessoa da forma exata para que ela compreenda aquilo que eu tenho para fazer por ela. A gente tem que falar, não. A gente tem que fazer o outro sentir. Gold. Ela acabou de entregar um gold do gold aqui agora, já de início. Pum! Já foi disruptiva. A pérola da disrupção ela trouxe aqui agora. A semente da exponencialidade. Não é sobre falar, é sobre fazer o outro sentir. Bah, velho! Ela trouxe o gold do gold, já pode dar aula de comunicação. Eu acredito em algo, Adriana, que é mais ou menos assim. As pessoas, elas vão esquecer o que você falou para elas. Elas irão esquecer o que você fez para elas. Elas irão esquecer até mesmo algum pensamento que você buscou transmitir de alguma forma. Elas vão esquecer tudo menos como você as fez sentir. Sim. E essa minha crença, que é um drive mental da metodologia, existem 2 perfis de seres humanos. Aquele que você precisa sentir para entender e aquele que precisa entender para sentir. Logo, eu como comunicador, preciso estudar, compreender, instalar e me conectar com essa verdade de que existem pessoas e personalidades diferentes, de perfis diferentes, distintos comportamentais. Logo, me exigirá uma técnica, um sentir mais avançado para fazer o outro sentir. E se você não sente no palco, nos bastidores, nem coloque no palco. Eu costumo dizer que assim, se você não arrepiar quando a gente vai fazer um lançamento, no teaser, no trailer, na comunicação do teu processo, se não arrepiar nos bastidores, nem coloque no palco. Então, no seu discurso, no seu processo de comunicação, se não for para fazer o outro sentir na essência o que você quer comunicar, é preciso colocar atenção nisso. Por quê? Por quê? A comunicação disruptiva, a comunicação 360, todos esses processos e metodologias que a gente desenvolveu para ficar mais pedagógico, mais andragógico para se ensinar, vou te falar, só vale se você for intencional. E eu vou te falar, você como uma mentora e treinadora de empresas familiares, eu quero que você aplique agora dentro da empresa o como você diagnostica uma empresa familiar que está com um problema e esse diagnóstico, qual é um dos maiores padrões que você encontra? Quando você vai fazer um diagnóstico de empresa, qual que são os grandes, maiores problemas que você observa como mentora dentro das empresas? Olhando para a tua experiência pessoal, que é uma empresa familiar, e olhando para as outras empresas, o que você vê de padrão nessas empresas? Porque eu vou te falar, existem centenas de milhares, milhões de empresas, eu vou te falar, mais de 80% das empresas brasileiras são familiares. Logo, teu trabalho, tua demanda é gigante. Então, me diz aí, qual é um padrão? Que talvez as pessoas se identifiquem e aí a gente já vai iniciar um processo de solução. Tem um padrão que é a quebra da hierarquia. Quando a gente não consegue, porque a gente está dentro da empresa, é uma coisa. E tem a família. Uhum. Só que são as mesmas pessoas. E quando dentro da empresa eu vou ferir, vou quebrar a regra da família, tem que ter uma inteligência emocional muito grande para poder entender isso. Que nem pai ser subordinado de um filho. Não vai funcionar. Tá quebrando. Funciona se você souber comunicar ele. Se você souber conversar com ele. Porque o seu pai sempre vai estar acima de você. No clã familiar. E aí, quando você vai, você tem que... A mente precisa entender que não é... que a empresa não é a casa. Tá aí o grande... Isso é delicado.
Isso é difícil. Nossa. E tem o inverso. O filho que é sócio do pai e o pai não dá ouvido ao filho, porque o filho é menor que ele. Nossa. E isso causa uma dor muito grande nos filhos, por não ser ouvido e ter tanto conteúdo para contribuir dentro da empresa. Eu tenho um mentorado que tem esse problema. E eu tive que buscar ferramentas para poder ajudar eles. Porque de verdade, no final das contas, é sobre comunicação, certo? Exatamente. Vou te falar, Adri. A empresa familiar, ela tem forças e fraquezas já de início. Sim. Tem forças e, vamos dizer assim, pontos a melhorar. Vamos colocar como fraqueza, pontos a melhorar. E o que você acredita que existe de força numa empresa familiar? Você acabou de dizer que um diagnóstico inicial que você vê que é padrão é quebra de hierarquia, certo? Sim. Ou seja, eu tô lá trabalhando, de repente um sobrinho trabalha com o tio, e eventualmente o sobrinho é o CEO, é o dono da empresa, e o tio é funcionário. Gera uma dinâmica. Sim. Que dentro do clã familiar, como você falou, o tio é superior. Porque assim, quando você o pessoal não consegue separar. Sim. Né? Aí leva isso para a empresa e bagunça toda a família. Caramba. Da empresa vai tudo para a família. É onde a gente vê bastante empresas que rompe as famílias, né? Vai Nossa. cada um para um lado, fica sem se falar, fica gerações aí virando a cara um para o outro, porque não consegue resolver a questão da empresa. Ou seja, são pessoas que estão vendo o processo empresarial maior do que a família. Exatamente. Ou seja, está quebrando uma hierarquia. Porque Sim. o clã familiar é maior do que uma empresa. Vem antes. Ou seja, o que veio antes é hierarquicamente maior. Exatamente. Nossa. Que assunto profundo. Eu não sei se você aí que está assistindo está percebendo o quanto é profundo isso. Se você tem um sócio que é irmão, sócio que é tio, sócio que é pai dentro da sua empresa, sócio também, esposa e esposo, correto? Correto. Considera-se uma empresa familiar, Sim. não considera-se? Sim. E diante disso, casal. Vamos falar de casal. Vou falar de casal porque é o meu caso aqui, senhoras e senhores. Casal que são sócio. Dá treta ou não dá? Dá muito. E eu vou te falar, dá treta sim. A questão é, como iremos reagir perante uma treta? Se existe disposição de melhoria, isso é o que eu vejo no meu ecossistema aqui. O que mudou o nosso jogo de sociedade, eu, a Suelen, foi o fato de a gente aumentar o nível de disposição de buscar ferramentas para que o nosso ecossistema flua diante uma eventual quebra de hierarquia, uma eventual processo desalinhado, divisão, enfim. E tudo eu sempre coloquei na minha conta, como responsável. Como dentro desta hierarquia empresarial, quem fundou, mas hoje eu não tenho essa centralização mais do eu. Posso ter fundado, mas somos nós. Sim. Nós sempre. Entende? Então foi uma forma que eu encontrei de linguagem, de percepção, mas vou te falar, foi difícil, não foi fácil, Adri. Não é um negócio fácil, mesmo tendo as ferramentas, é um negócio desafiador, vamos dizer assim. É porque quando mesmo a gente tendo conhecimento e a gente estando associado, a gente não consegue enxergar muita coisa. Uau, verdade. Né? Nossa. A gente está ali com o calor da emoção, porque somos seres humanos, nós temos ferramentas, nós entendemos de inteligência emocional, mas no calor da emoção nós somos humanos. Uau. E aí a gente precisa entender que nós estamos indo para o mesmo caminho, porque o casal é isso, né? Quando decide ficar junto, eles estão indo para o mesmo caminho. Fantástico. Ou seja, o que você me disse o que eu interpretei, nós somos mais emocionais do que inteligentes, né? E por isso que a gente busca inteligência emocional para juntar essas duas palavras num conceito só, né? Que veio lá do Daniel Goleman, né? O grande pai da inteligência emocional. Mas, levando assim para uma essência empresarial, qual seria
um núcleo essencial de uma empresa empresarial que performa, que flui, que cresce. Onde que está a essência? Se eu fosse para olhar, caramba, a essência dessa empresa, se fosse dessa forma, avançaria a resultados exponenciais rapidamente ou com perspectivas positivas. Olha, é importante dentro da formação da empresa ser colocado a identidade dos sócios. Por quê? Porque quando você vai montar uma empresa, normalmente o pessoal vem com aquele missão, visão e valor, recorta e cola. E isso faz com que você esteja colocando ali para você seguir um negócio que não é seu. E quando você traz isso dos sócios, isso já traz um entendimento entre eles muito grande. Uau. Nossa. Vamos lá. Deixa eu interpretar, porque foi muito forte, tá? Se eu não imprimir a identidade dos sócios na Dex, de quem fez parte, de quem faz parte, de quem fez parte desde o início até agora, se eu não imprimir essa identidade, eu perco o poder diante o crescimento e a exponencialização. É isso? Sim. Uau! Uau! E a gente fala tanto de identidade, pessoa, e não leva isso para a empresa, né? Que forte isso. Que forte isso. E eu vou te falar, existe... Eu vou só explicar por que isso. Explica, por favor, porque, nossa... Porque a gente olha pra gente como um ser humano, como alguém que tem vida. Correto, certo. Temos uma identidade, nós temos uma vida. E a empresa também. A empresa, ela tem vida. Você tem ideia do sistema que tem ali dentro, circulando, cada pecinha fazendo aquilo se movimentar para crescer? E tudo que cresce tem vida. Uau! Ou seja, se a empresa cresce é porque ela está viva e tem vida. E precisa ter identidade. Se tu pegou essa parada, meu. Se tu pegou, tu tá em outro nível. Se tu não pegou, tu vai pedalar. Porque você trouxe o ouro aqui. Pipetas de ouro. Você acabou de trazer aqui agora. Vou te falar, Adri. O que você falou aqui é realmente essencial. Eu senti que é essencial. Porque eu, ao olhar como consultor, mentor e treinador de empresas e de empresários, hoje eu foco muito mais no CPF por trás do empresário, certo? E eu vou te falar, isso que você trouxe, basicamente faz parte de uma ferramenta que a gente utiliza, que é uma ferramenta do Primal Branding, que é construir os 7 pilares da essência da marca. Ou seja, parte do Primal Branding, o primeiro princípio do Primal Branding é história de criação. Ou seja, é preciso saber contar a história da criação. E não é a história dos sócios. É a história da empresa, que é a história de 3 mentes, 2 mentes ou 4 mentes, não importa a quantidade de sócios. É a história da conexão dos 2 ou dos 3, dos 5 que for. A história da conexão que imprime a identidade. Sim. Então, o que você falou essencialmente... A gente tem metodologia, olha isso aqui, para construir, logicamente, a marca, né? Sim. Mas você falou de maneira muito essencial e muito simples, mas muito profundo. Não foi simplório, foi simples e com muito significado. Gostei demais disso, de verdade, foi muito top. Então, você pegou, se a tua empresa não estiver imprimindo a sua identidade, e eu não estou falando de identidade visual, de design, isso é apenas uma consequência da tua identidade. Então, você que é sócio, você que tem sócios, vocês precisam criar um processo que vocês transmitam a identidade de vocês para fora. Isso é muito forte. E isso vai acontecer você vai conseguir transferir essa essência para stakeholders, para futuros sócios, para investidores, para colaboradores, para todo o ecossistema, correto? Correto. A ideia é essa, para trazer identidade interna e também imprimir essa identidade de maneira externa também, certo? Sim. Dentro do brand, da marca. Como é que você vê isso? Essencialmente, como uma treinadora de empresas familiares, como é que você vê a comunicação e o branding externo
Precisa dessa impressão também ou não? Precisa. Hoje as empresas elas estão investindo muito forte nisso, né? E quanto mais a gente investe no brand e na comunicação, mais crescimento a gente tem. Uau. Porque se termina tendo mais clareza, se tem uma direção, mas aqui o brand traz essa clareza, esse requinte dos detalhes que a gente, como empresário, vai lá, faz um planinho de negócio de qualquer jeito e fala que é um... Vai. Tô com o negócio pronto. Não dá. Não tá, não. Tá. Sinto lhe dizer que não tá. Também. E é complicado isso, porque a gente olha... esses dias eu vi um rapaz que ele começa a fazer as coisas, começa e nunca termina. Começa e nunca termina. Ele tem vários projetos mirabolantes, fantásticos. E aí... ele estava falando que ele ia fazer o plano de negócio dele, essas coisas. E fica sempre nisso, né? Eu vejo alguém falando sobre algo, eu acho que eu sei, e não busco uma pessoa para investir naquilo, que realmente sabe e vai me trazer direção. Nossa! Que é o que faz total diferença, né? É como no casamento. Quando no casamento a gente está associado... a gente perde, a gente não consegue enxergar coisas que mesmo a gente tem no conhecimento, a gente não consegue ver, não consegue perceber. Outro gold atrás de gold. Gente, ó, presta atenção. O que ela trouxe aqui? Essa tua analogia foi perfeita, tá? Porque, querendo ou não, a sociedade empresarial, ela é um casamento que não tem sexo, né? Sim, exatamente. Não vai ter aquele carinho na madrugada. Mas, assim, existe essa cumplicidade. Sim. Exige, na verdade. Exige essa cumplicidade nesse nível? A confiança. Confiança, existe essa conexão. Eu preciso estar conectado com os meus sócios. Muito forte. Muito forte. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala sobre empresa, qualquer coisa que a gente vá, nós como seres humanos. E por isso que eu falei da identidade dos sócios. Ser imprimida na identidade da empresa, porque você traz o pertencimento. E quando você pega, normalmente é um sócio que quer fazer tudo, quer colocar todas as coisas que ele acredita que é certo, sem ouvir os outros. E aí o que ele faz? Ele não faz os outros sócios se sentir pertencente. Quando não se sente pertencente, a pessoa vai embora, não tem muito compromisso, não fica muito contente. E por isso que é importante trazer a identidade dos sócios, porque traz esse pertencimento. Nossa. Vamos lá, então. A identidade impressa traz uma outra coisa que você acabou de dizer, que é o pertencimento. Caramba. Sem identidade, não conecta pertencimento. Dentro da linha da constelação aplicada à empresa, essa é a direção. Sim. Começa na identidade, Sim. certo? Ó, fazendo um paralelo também com o Primal Branding, que é uma das ferramentas que a gente utiliza, o segundo ponto é construir um sistema de crenças. Então, você desenvolve, constrói a história de criação, e segundo ponto, sistema de crenças. Dentro do sistema de crenças, existe dentro da metodologia estudada por Patrick Hanlon, o que ele fez? Ele estudou sociologicamente os mecanismos religiosos de comunicação e de identidade e pertencimento e entendeu como que eles conseguem construir uma comunicação com tanto pertencimento dentro da igreja. Aí ele foi analisar. Existe uma história de criação, existe um sistema de crenças profundo. Esses dois pilares permeiam o pertencimento. E aí ele identificou 7 pilares e os 2 primeiros é isso. Construir a história de criação e o sistema de crenças, ou seja, seria, no caso, missão e visão valores de uma empresa, só que dentro de um conceito muito mais profundo do que simplesmente aquelas consultoria / solta lá, que você pega lá, missão, visão, valores, coloca lá, missão, papapá. Ser referência no mercado. Ser referência no mercado. Nossa, meu, isso aí é placebo, é
pífio, Aí a empresa não vai para frente, não entende. E quando você pega a missão, visão e valor dessa forma, você olha assim e fala, não tem significado nenhum. Pegou o Gold? Top demais. Gente, tô curtindo demais esse papo. Tá sendo o primeiro, mas eu já tô... Cara, não quero sair daqui. Nunca mais. Eu idealizei, dentro desse podcast, né, o DexCast, um momento de disrupção. Pra gente poder quebrar o padrão. Quebrar o padrão e ir pra um próximo nível. E esse momento de disrupção, eu quero colocar um bastidor e um significado. Esse momento de disrupção eu quero fazer um bate-bola contigo em relação a perguntas e respostas. E a gente tem algumas, vamos dizer assim, regras, doutrinas e princípios, premissas para funcionar. E como é que é? Um nível profundo de sinceridade e verdade que eu, por mais que pareça, eu queria reforçar uma coisa aqui, mijar no molhado, né? Mas é importante trazer essas premissas. Sim. Sinceridade profunda, velocidade, o que vier na mente, o que você tem no coração. Fechou? Fechou. Podemos conectar? Então, esse momento de disrupção, eu vou começar, eu vou bater uma bola pra você, eu vou fazer uma pergunta, pá. E aí você responde e já devolve conta. Pá, 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 pá. Já fazer essa jogadinha, já. Vamos ver como é que a gente se sai. Vamos. Fechou? Vamos. Então, momento de disrupção do DexCast. Bate-bola de pergunta. Vai e volta de maneira rápida. Precisa ser verdadeiro, sincero, conciso, objetivo e rápido. Ou o mais rápido possível. Vamos nessa. Bora. Então, vamos lá. Primeira pergunta, Adri. Qual é a maior diferença de um líder comum para um líder disruptivo? Pá. Maior diferença. Bom, eu acredito que a comunicação entre um líder disruptivo para um líder comum, o líder comum ele não consegue engajar a equipe. Ele vai mandar, né? É diferente. Ou ele vai fazer para a equipe saber como que faz. Mas o disruptivo consegue, com a comunicação, elevar o nível da equipe todinha. Eita! Manda a pergunta. O que você acredita que é mais importante para uma pessoa que está no estágio 0 de comunicação? Por onde ele começa? Mentalidade. Mudança de paradigmas. Primeira coisa, mentalidade. Ele precisa entender que as referências antigas que ele possui, ou seja, o sistema de crenças dele, está o limitando de avançar a outros níveis. E em termos de comunicação, é exatamente isso. Se eu tenho consciência, através da minha mentalidade, que as minhas referências que me trouxeram até aqui não me ajudaram a me inspirar e performar um próximo nível, eu preciso o quê? Trocar as referências, desbloquear as premissas obsoletas, reprogramar isso, colocar um novo sistema de crenças, um novo sistema de referências, ressignificar, colocar um drive novo, dar o play e seguir em frente. Então, basicamente é quebrar crenças limitantes, reprogramar, instalar um novo drive e operacionalizar sobre o novo, que é treinando. Treinando. Então, é consciência, mudança de mentalidade, eu quero, eu preciso, e esse preciso não é de eu tenho que, você escolhe fazer, Sim. buscar a comunicação. E eu vou te falar, para mim, comunicação é tudo e tudo é comunicação. E aí embaixo da comunicação tem narrativa, tem branding, tem simbologia, tem mitologia, enfim, tem profundidade dentro da comunicação. Mas para quem está começando se as tuas referências que foram importantes até aqui te levaram a ser um comunicador disruptivo, continue. Agora, se as tuas referências te doutrinaram, te colocaram em um sistema de crenças limitante a ponto de você não conseguir performar, não conseguir ir para um palco e entregar um gold, ou seja, o ouro para as pessoas, você não conseguir transmitir, é porque as tuas referências estão obsoletas. Logo, mude as suas referências, mude seus resultados. Okay. Pergunta para você. O que uma empresa familiar
que está iniciando precisa começar a mudar para avançar a um próximo nível? Olha, no início ali, que é tão importante, é a definição de onde cada um vai operacionar. Cada um vai trabalhar numa área. E mais importante que determinar, que ter isso claro, é respeitar o espaço de cada um, de trabalho de cada um. Uau. Porque isso é uma das coisas que acontece muito. As pessoas delegam, colocam o cargo para cada um e vai lá e tira porque acha que não está fazendo certo, eu faço melhor. Na empresa familiar é delicado isso, né? Porque as pessoas fazem como se fosse em casa. Em casa. O cara tá em casa. A mãe tá lá, mandou o filho lavar a louça, ele não lavou, ela foi lá e lavou. Bem assim, né? E lá na empresa, te determinei algo ou dentro das nossas premissas combinadas era isso, você não fez, eu vou lá e mesmo faço. Eu não crio uma dinâmica de intervenção empresarial. Exatamente. Como um gestor deveria fazer, chamar para conversar, questionar. Isso é muito importante, Uau. né, Celso? Entendi. Respeitar o lugar de cada um. Manda. O que você acredita que vai vir depois dos novos reis dos palcos? No nosso ecossistema? É. Além da próxima versão? Depois dessa próxima versão. O que virá? Ou seja, ele já tá maquinando o lá na frente. Que nessa próxima eu vou estar novamente. Com certeza. Então, eu já quero me preparar para... O que virá para um próximo? Além da próxima versão e próxima, os novos reis dos palcos, ele vai se tornar parte da identidade da Dex. Porque foi um dos nossos produtos que mais impactou pessoas em termos de quantidade, pelo volume e pela escala. Estrategicamente, pela escala que ele traz, e não só os novos reis dos palcos, o conceito de evento presencial, como a gente já faz há 9 anos, eu já dou palestra para pequenas empresas, médias e grandes, o efeito que gera uma imersão para mim, como o cara que entrega, eu percebo que eu posso contribuir muito mais gente fazendo híbrido ou fazendo presencial, principalmente presencialmente, os novos reis dos palcos vai se tornar parte da identidade da Dex. Então, parte da metodologia de disrupção exponencial tem a ver com ser treinado comigo presencialmente. Além dos cursos online, além do nosso ecossistema de perpétuos, de mentoria online, que é muito fora da curva perante o que existe no mercado. É metodologia, é treino, é processo, é entender os bastidores, é as premissas da ciência humana por trás de uma comunicação disruptiva. Os novos reis dos palcos vai imprimir ainda mais a identidade da Dex. Isso aí que a gente tem pra frente. Eu sou apaixonada pelo Reis dos Palcos e cada edição é uma surpresa, né? É um monte de conteúdo, assim, de informação que a gente nunca imagina que vai ter alguma coisa assim mais sempre tem. Vai bombar a nossa cabeça, assim, e sempre tem. Eu lembro de mentorias que nós tivemos que você falou coisas assim que foi totalmente... na época das eleições, você levou uma aula. Aquela aula tem que ser secreta. tem que ser secreta mesmo. E depois daquela aula, assim, eu olho para os cenários e... Essa é bruta mesmo. E sem me comportar. Não entrar naquela emoção coletiva, né? Exato. Então, depois daquela aula, aquilo para mim fez, assim, me trouxe, eu vou dizer que sanidade mental para conviver nessa época. Porque é bem desafiador a gente, nas eleições no Brasil, conviver, né? Os dois lados lá. Eu procuro me policiar muito. Eu procuro ser... A palavra é vigilante. Eu procuro ter parte da minha mente me deixar bem... que é o arquivo da percepção.
eu me dissociar e ficar me assistindo. E essa minha vigilância faz com que eu não tenha falsa modéstia, eu sei exatamente o que eu entrego. Faz com que eu me instale na verdade, numa realidade próxima, a minha percepção próxima a uma realidade do que está acontecendo. Então, se existe algum poder na minha metodologia e naquilo que a gente construiu, entregando bastante conteúdo, com muito feedback, que eu sou muito grato, cada feedback de cada mentorado individual, de cada pessoa que teve acesso ao que a gente entrega, sem falsa modéstia, de verdade, aquela é uma das aulas avançadas que constrói um cenário importante na mente de um comunicador que se tornará disruptivo. Não para bons comunicadores. Bons comunicadores, uma retórica, a oratória, a eloquência, a postura, a dicção, tudo isso dentro de uma oratória clássica vai te ajudar muito a você se fazer ser entendido. Agora, o que eu entrego é a psicologia, a neurociência, a ciência por trás de um comunicador e da comunicação. Entende? E o legal é que, não sei se você já percebeu isso, é que eu vejo a comunicação como arte e como ciência ao mesmo tempo. Não é só arte e também não é só ciência. Não é só criativo e artístico, é também científico. É também, tem dados, tem como você fazer uma leitura de dados. Num criativo, eu estou fazendo um criativo aqui para vender alguma coisa. A forma de eu me comunicar impacta totalmente os dados e os números. Converte pouco, converte muito, converte exponencial. Tudo em virtude da comunicação. Então, eu acredito que a comunicação está sim no centro de uma empresa exponencial. Com está certeza. sim. Tá, porque todos os resultados, ele precisa, antes de virar resultado, ser comunicado. Então, a comunicação, ela vem muito antes dos resultados, né? Uau. A comunicação vem antes do resultado. Perfeito. O resultado vem depois que você proferiu o teu discurso para a tua equipe criar. Seja uma equipe criativa, equipe comercial. Uau. Fantástico. Eu acredito que as premissas, como você falou, as premissas de cada um faz o quê, uma empresa que está começando, dividir isso estrategicamente e saber fazer essa leitura no processo e melhorar a partir daquilo que a gente decidiu, e eu interferir no seu espaço e você interferir no meu espaço com premissas e limites. Acredito que para boa convivência, esse é um nível de comunicação importante. Sim. Ou seja, cumprir um combinado prévio. Aquela velha premissa, né? O combinado não sai caro, certo? Eu diria assim, né? Como eu sou muito... eu defendo muito o contrato. Tudo ser escrito. Porque a gente vai comunicar. Mas tem pessoas que não lembram do que comeu ontem. Perfeito. Vai lembrar do que prometeu para 2 anos atrás? Não vai. Não vai. Boa. Não vai. Boa. Então tem que ser escrito. Eu sempre falo uma coisa que é: as palavras o vento leva. E deixar tudo, porque o contrato é um comunicado. Só que é um comunicado que você está visualizando, você vai ler, você vai concordar com as consequências, porque tem que ter as consequências, né? No contrato lá, se você infringir regras para inibir a pessoa de fazer coisa errada. Quando tem ali uma consequência, a pessoa já lembra. Pensa 2 vezes. Muito bom. E é interessante que esse contrato tenha essa comunicação entre os sócios muito claro. Perfeito. E essa comunicação inicial da rota e da direção. Isso. Mesmo que não seja perfeita. Se tiver premissado, vamos dizer assim, listado, te dá uma primeira rota, inclusive para mostrar que talvez essas premissas estejam erradas. E depois a gente volta para corrigir. E tá tudo bem. E é importante fazer esses ajustes, né? Porque nós vamos mudando conforme o tempo.
a empresa também muda com a gente. O mercado muda, a empresa muda, a identidade, as pessoas amadurecem. E aí isso precisa ser visto, eu não diria Revisado. que todos os dias, mas com um tempo ali de falar assim, de perceber. A gente está precisando mudar alguma coisa, a gente precisa alterar alguma coisa como que fala? No brand. Tem coisas que a gente vai precisar alterar conforme o crescimento da empresa. Perfeito. Porque se a gente não tem esse olhar, a gente termina deixando a empresa estagnada. Muito bom. Senhoras e senhores, até aqui foi fantástico. Agora daqui pra frente vai ficar mais fantástico ainda pra gente fechar com chave de ouro. Ouro puro. Adriana Kinachuk. Sobrenome Fuerte. Diz essencialmente, da essência para a superfície, do profundo para a superfície para as pessoas enxergarem. Qual foi o maior erro cometido numa empresa que você diagnosticou ou na tua própria empresa, que em virtude talvez da falta de ferramenta aconteceu, teve um desfecho negativo e você teve todo um processo para corrigir? Uma das coisas que eu pego, não só na minha, que eu peguei, mas em muitas empresas, é o orgulho. As pessoas, muitas vezes, eu não sei se é um geral, mas a grande maioria não quer mostrar que não sabe, que não entende, e se arma, né? E para conseguir fazer com que a empresa cresça, a gente tem que deixar o orgulho de lado e permitir que o novo venha. Uau. Impactado. Uma coisa assim que não está no radar de muitos empresários. Orgulho. E eu vou te falar. Orgulho está te ferrando os resultados. Quebra a empresa. Não está só ferrando seus resultados, está te quebrando. Te quebrando como pessoa, porque o orgulho cobre a humildade. E a humildade que te faz buscar conhecimento. Sim. Logo, você vai ficar travado. Ou seja, empresas não quebram. O que quebram são mentalidades. Donos que não souberam diagnosticar o que estava acontecendo, essencialmente, não admitiram o erro, foram orgulhosos, e aí a humildade ficou silenciada. Se você pegar na pandemia, ô Celso, a maior parte das empresas não quebrou por falta de dinheiro. Pandemia. As empresas não quebraram lá por falta de dinheiro. A maior parte não foi. Foi por quê? Por não saber fazer diferente naquele momento. E o orgulho tem muito isso, né? Até que eu fiz assim, deu certo. Vai ter que continuar. Eu tô há 25 anos fazendo dessa forma. 25 anos fazendo dessa forma. Deu certo até aqui. E agora não preciso. Que esse negócio de branding? Que esse negócio de marketing? Que esse negócio de desenvolvimento digital? Os dinossauros já ficaram. Foram. Quero te fazer uma pergunta. Você é um empresário dinossauro ou um empresário exponencial? Um empresário águia? Diz pra mim o que você é. Se você é um caçador ou você é caçado, irmão. Concorrência pega. Visão muito romântica do mundo dos negócios, achar que não existe competição. Que não existe leões no game querendo cobrir o espaço. Buscando o teu espaço, aumentando o território. Lógico que eu acredito na mentalidade colaborativa, na mentalidade de conectar para progredir, mas eu vou te falar que é uma das leis naturais, a dualidade. Eu vou te falar, um gold do gold aqui agora. Depois você já entregou um gold, agora eu vou entregar um gold também. Preste atenção aqui agora. Nunca falei isso nas redes sociais, tá? Tem pessoas que elas querem se instalar num lado oposto de algum polo. Isso
Isso é narrativa existencial. Talvez você empresário não esteja preparado para essa conversa, mas eu vou entregar aqui, porque é para ser disruptivo. Confere aí, Adri? Sim. É para ser disruptivo, exponencial, sim ou não? Com Você certeza. tá trazendo gold, vamos trazer gold, vamos explodir a cabeça dessa galera. Falamos de identidade, coisas profundas, falamos de pertencimento, um negócio cabuloso aqui agora. Mas eu vou te falar, tem pessoas que querem se instalar em lados opostos. Ou seja, eu não escolhi um lado, eu só quero ser contra aquele. Eu não escolho um lado, eu só quero ser contra ele. Isso ferra muito resultados empresariais. Principalmente dentro do mundo dos negócios. No mundo pessoal nem se fala, mas no mundo dos negócios. Tem pessoas, e fazendo um paralelo com amor e guerra. Tem pessoas que eu sou da paz, eu sou do amor. E tem outros que eu sou da guerra. Só da guerra ou só da paz. Eu vou te falar. Se você é do amor, você também tem que ser da guerra. Aí você fala, mas como assim? Se você não é do amor, se você é do amor, você também tem que ser da guerra. Por quê? Porque alguém que não luta pelo que ama, não ama de verdade. Pegou o gold? Pegou o gold ou não pegou? Eu peguei. Se eu digo assim, eu sou um empresário pacífico, eu não tô na competição, e aí, lógico, é um grande discurso bonitinho do branding, te diferenciar no mundo sem concorrência. Obviamente que o mundo sem concorrência, que é o oceano azul, é você encontrar uma veia, uma vertente de mercado e se blindar para que a concorrência não te quebre. Ela sim te fortaleça, mas você precisa construir um ecossistema antifrágil. Que é, quanto mais levo pancada, mais eu fico forte. E eu faço um paralelo com o filme Pantera Negra. Existe um traje. Você assistiu o filme Pantera Negra? Não. É um filme da Marvel, Jornada do Herói, clássica, mas tem uma roupa que a irmã do protagonista, Pantera Negra, assista, é legal, com esse olhar vai ser legal. Eu vou assistir. Ela constrói uma tecnologia através de ela constrói um traje do Pantera Negra, e esse traje tem uma tecnologia que é um dispositivo através de uma liga metálica que é o vibrânio. O que acontece? O inimigo dá um soco no lugar, a roupa pressuriza e absorve aquele impacto que deu o soco, não afeta quem está dentro, e no momento que o inimigo dá um outro soco, o traje devolve o impacto vezes exponenciais de retorno para o inimigo. Logo, este é o conceito perfeito de você materializar a antifragilidade. Antifragilidade é diferente de você ser firme e robusto. Robusto é aquele que leva a pancada e eu sou forte, eu sou robusto, eu sou firme. Esse cara só tá firme e vai chegar uma hora que ele não vai aguentar essa firmeza. Antifragilidade é o quê? É eu ser flexível, firme. Quando levo o impacto, eu fico mais forte. Quanto mais me batem, mais eu fico forte. Quanto mais me batem, mais eu cresço. Quanto mais eu sou criticado, hater, espancado. Quanto mais pancada eu levo, mais eu fico forte. Eu tenho um traje do Pantera Negra de vibrânio. A minha empresa, eu blindo a minha empresa com isso. Quando eu recebo uma crítica, eu pressurizo essa crítica e devolvo com mais força e me faz crescer isso. Eu afasto. Eu fico forte quanto mais eu sou impactado pelas pancadas do processo. Antifragilidade. Eu vou te falar. Começa com a mentalidade dos líderes. Construir essa força. Então não existe quem é de guerra só e quem é do amor. Se você é do amor, você precisa ser da guerra. Porque não existe quem não lute pelo aquilo que ama. Logo, você precisa encontrar o teu ponto de temperança e saber lidar com as dualidades. É sobre recrutar o amor e a guerra no mesmo espaço. Eu tenho que lutar pelo que eu amo. Isso é congruente. Eu sou a pessoa assim, né? Que eu tinha um lado, o outro lado era escondido, eu tive que ir lá colocar para entender, né? Uhum. Que é o amor e o ódio, né? Que o amor e a guerra, ela com a minha empresa. Como que eu ia liderar uma empresa sendo só amor? Às vezes a gente precisa ser um pouco mais firme, né? Conversar e trazer essa firmeza, porque quem me vê, olha assim, fala, Adriana, você, né, não tem firmeza. Não, eu tenho. E eu não que eu
tivesse, que eu fui assim a vida inteira. Mas eu precisei desenvolver esse lado de ser mais dura, ser mais firme, né? Perfeito. Ter essa cobrança. Delegou, mas qual é o resultado que precisa ter? E a gente não consegue ter resultado sendo só amor ou sendo só guerra. Eu era só amor. Perfeito! Só me lascar, não ia pra frente. E eu não tinha o respeito das pessoas. Porque elas passavam por cima, né, Celso? Tratorzão mesmo, né? As pessoas passam mesmo. Aí teve uma época onde eu fui ensinada errada. E aí eu entrei de porrada com todo mundo. Dois pés no peito. Pum. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Com o que aonde a gente está buscando conhecimento, para não acontecer esse tipo de coisa. Porque você sai de um polo e entra no outro. Aí não é você equalizar, né? Tá com os dois ali e saber usar o momento certo cada um. E eu saí de um e fui para o outro extremo. E também não dá certo. Você aprendeu com ambos extremos e hoje buscou a tua equalização. Isso. Muito bom. E hoje dá resultado. Muito resultado e isso é notório, né? Hoje já na tua expressão, na tua maneira de viver, o teu lifestyle tá mais equalizado. Porque eu já tô te acompanhando já há 2 anos, né? Mais ou menos, né? A gente já tá junto nesse processo, né? Sim. Fantástico demais. E, inclusive, veio mais uma analogia importante para você para você entender sobre essa questão do amor e guerra. Para mim é fundamental. Tem um seriado chamado Cobra Kai. É um lançamento que basicamente nasceu de uma trilogia que se chama Karate Kid. O Sr. Miyagi, essa atmosfera de arte marcial, de sensei, sabedoria, e um molequinho que aprende karatê para se defender dos valentões, etc. É uma narrativa, assim, muito nostálgica e importante para o crescimento e para o caráter de homens. Principalmente, são mais homens que se conectam com esse tipo de filme. Mas eu vou te falar, o Cobra Kai, ele traz muito perfeito essa dualidade. O poder de você saber lidar com a sua dualidade. Por exemplo, tem uma escola que se chama Miyagi-Do, que é uma escola de arte marcial de karatê, que é uma coisa fluida. Uau, defesa pessoal, tudo muito perfeitinho, tudo muito leve. E o protagonista, ele também tem uma empresa de loja de carro. Olha só que legal. E ele atua dentro da empresa dele também como um cara fluido, como um cara tá tudo zen, tudo muito bem. Eu corto meu bonsai, né? Sou um cara... Só que ele vê dificuldade no processo de liderar uma empresa. Ele fez crescer muito, mas ele podia crescer muito mais se ele tivesse também o outro lado. E o outro lado da outra escola, diferente do Miyagi-Do, tem a escola Cobra Kai, que é brutalidade, é sem compaixão, é dor, é porrada, é soco. A doutrina é só dureza, só pancada, não tenha compaixão do teu inimigo, que também é o outro lado, que gera muito resultado, mas também tem um preço. Esse seriado mostra perfeitamente esta lei natural da dualidade das coisas, onde ambos mestres precisam se conectar, o mestre do Cobra Kai e o mestre do Miyagi-Do, precisam se conectar para vencer um inimigo maior ainda. E mostra-se que, ao juntar premissas do amor e juntar premissas da guerra, torna-se uma outra coisa maior, extremamente exponencial, blindada, potente, forte e estratégica. E é como eu acredito. Não é só sobre ser Cobra Kai, não é sobre ser só Miyagi-Do. É saber você surfar entre amor e guerra e entender que se eu sou amor, eu preciso aprender que se eu amo mesmo, eu preciso lutar pelo que eu amo. Logo, eu sou Miyagi-Do, mas eu preciso de premissas de guerra também. Não é só sobre defesa e também não é sobre ataque. É sobre atacar e defender ao mesmo tempo, na minha ideologia e na minha mentalidade. E uma empresa, ao entender isso, uma analogia aplicada à empresa, não é uma empresa onde tudo é amor, tudo é fluido, você só fala o que o seu colaborador quer, tudo é muito lindo, tudo é muito, vamos abraçar a árvore, é um negócio, tudo muito fábrica de chocolate. Não funciona assim. Hora de elogiar, a gente elogia, a gente promove, a gente investe, a gente traz
esse controle, essa visão de reconhecimento. Mas também, do outro lado, o momento de mostrar um caminho novo, um momento de ser firme, um momento de falar com convicção as tuas premissas, é importante também. Então, ou seja, a convicção, a firmeza, a guerra, o amor, o reconhecimento, o próximo nível. É sobre esses dois juntos recrutados para a mesma direção. É como eu acredito. E é perfeito isso. Porque nós, seres humanos, temos essa necessidade, né? Se você prestar atenção, nós temos essa necessidade de pegar, como líder, você chamar um funcionário e às vezes você precisar dar um feedback que não é tão positivo. E é aquilo, todo mundo acha, quando a gente fala de inteligência emocional, acha que tudo é um mar de rosas, é tudo perfeito, é tudo, como que se diz, você não estressa, e não tem nada a ver, né, Celso? É só a gente ter a cabeça no lugar ali para entender qual a melhor alternativa naquele momento, o que precisa ser feito independente do que está acontecendo. E assim, quando eu vejo o pessoal achando que a gente trazer esse reconhecimento para um funcionário não poder chamar atenção, eu lembro todo mundo reclama, né, dos homens e das mulheres que não cresceram, que estão vivendo como se fosse criança, e quando a gente vê um profissional desse, a gente percebe que vive como se fosse criança, porque adulto precisa entender que a gente vai ter que olhar e entender que nem tudo vai ser bonitinho, que a gente vai ter que aprender, vai ter que ser chamado a atenção. E isso é ter inteligência emocional, né? Perfeito. Você olhar e falar assim, não, eu preciso resolver isso e vamos embora. Não é uma crítica, é um ponto onde eu preciso melhorar. E as pessoas recebem tudo muito como crítica, né? Como se todo mundo estivesse ferindo todo mundo e a maior parte das vezes não é. E muitas vezes é a comunicação que está falha. Voltamos para a comunicação. Voltamos para ela. Vou te falar um negócio, Adri. Eu vejo que o latino-americano, gente que está do Equador para baixo aqui, a gente tem um problema de levar muitas advertências e feedbacks profissionais para o lado pessoal. E eu vejo que, por exemplo, o alemão já não faz isso. Basicamente assim. O alemão, dentro de um ambiente organizacional, o que acontece? Eu te exortei por um relatório ruim. Eu falo assim, Adriana, o relatório está ruim. Eu preciso que você corrija isso, isso, isso e isso. Isso aqui você elimina, você reconstrói de maneira mais objetiva, concisa e clara. Ficou muito redundante, ficou ruim. Tá ok? Você consegue corrigir para mim até as 18 horas hoje? Tá aqui. Obrigado. É um feedback firme? Poderia ser melhor? Talvez. Ou foi ofensivo? Você achou ofensivo? Não. Mais ou menos na frequência alemã. Isso, o líder te entregou às 9h30 da manhã, esse feedback. 11h59, esse mesmo líder chega ali, encosta nas costas desse liderado que recebeu o feedback dele, o mesmo liderado, e diz assim, bora almoçar? Já reservei as cadeiras para nós. Largo o trabalho, vou almoçar. 1 hora, volto. E continua a missão. Se é aqui, esse feedback, aqui, Brasil. Cara, Adriana, o relatório tá ruim. Tem que corrigir. Assim, assado. Não gosta mais de mim. Eu não sirvo mais pra essa empresa. Eu sou péssimo. Já fiquei estressado, com raiva, é cortisol, é adrenalina, eu quero pedir para ir embora. Ou seja, não só baixo nível de inteligência emocional, é um baixo nível cultural de entender e diferenciar o que é um feedback profissional para uma coisa técnica da sua identidade.
Ou seja, as pessoas não têm consciência da sua própria identidade, não sabem quem é, que ela é muito maior do que um relatório. Ela deixa um relatório acabar com o dia dela. Um relatório que ela talvez não tenha se esforçado de fato, realmente ela não deu o melhor dela. E mesmo se ela tivesse dado o melhor não foi o suficiente naquele momento. Logo, o feedback do líder para que você melhore. Sim. Então, o fato de você levar para o lado pessoal te ausenta muito e você realmente melhorar, entregar o melhor nesse relatório. E seja para qualquer desfecho de criação, de desenvolvimento, de performance. Eu saber absorver e me instalar na realidade, através da inteligência emocional, faz com que eu receba um feedback dele, seja ele duro, seja ele suave, não importa, como um ponto de melhoria. Caramba, aqui eu tô tendo uma oportunidade de melhorar a minha parte técnica. Só que enxergar dessa forma é um processo. Exige realmente da identidade da empresa colocar a melhora contínua e o desenvolvimento humano e a educação dentro do ecossistema. E realmente, para quem não fez isso e está fazendo há 15, 20, 25 anos e com orgulho está fazendo dessa forma, pô, para pensar. É possível ter um ambiente não só de guerra, mas também é possível ter um ambiente não só de amor. Um ambiente equalizado, temperado. Isso traz perspectiva para um líder, sanidade mental para o líder, sanidade mental para o ecossistema dentro da corporação, e isso leva realmente a corporação para um próximo nível. E a gente volta para a boa e velha comunicação. Exatamente. Adriana, se você fosse para deixar uma mensagem de fechamento, e eu vou te falar, gente, eu nem queria fechar um negócio que a gente podia ir longe aqui, né? Porque realmente a gente tem muito conteúdo, foi fantástico estar aqui trazendo esse conteúdo contigo. Adri, você é uma pessoa realmente que tem uma mensagem no coração, teus olhos brilham para falar sobre o que você fala. É o teu primeiro podcast, certo? Sim. E quero te dizer, é uma honra para mim poder estar num primeiro podcast para você, te promovendo isso. E vou te falar, para nós foi, mais uma vez, uma honra mesmo, real e genuína, de ter uma pessoa com tanta garra, com tanta determinação, perseverança na sua missão. E se a gente puder ser um ponto de convergência positivo para você avançar a um próximo nível dentro daquilo que você se propõe a fazer, nossa missão está cumprida. Esse 1%, eu sei que no começo a gente muda a rota 1%, parece que não é muita coisa. Mas lá na frente, essa rota, esse 1% mudado, se eu tenho direção de ir para Angola, com esse 1%, eu paro lá na Europa. 1% de rota mudada. Então, se a gente é esse 1%, a gente é muito grato a você e a gente se sente realmente muito, muito agraciado pela tua presença e por ter entregue. E com certeza você vai voltar de novo. Já é convocação, não é nem convite. Convocação. Satisfação mesmo, Adri. Eu já aceito agora, porque sempre estar conversando com você é fantástico, a gente aprende muito. E eu gosto das nossas conversas, né, Celso? Top demais. Eu acho que a gente está aí uns 2 anos já 2 anos. Juntos, né, desde que a gente se conheceu e veio estreitando mais esses laços e todo o conteúdo que você trouxe para mim fez eu, assim, estourar em tudo que eu estava fazendo. E se fosse top para ir de forma convencional, aprendendo com a vida, outro dia eu falei para minha filha isso, eu falei, hoje eu sou a mulher que eu seria daqui 20 anos. Uau! Quebrando Nossa. muito a cabeça. Nossa! E o quanto que... Porque a gente apanhando, a gente aprende, né, Celso? Mas eu entendi que a gente não precisa apanhar para aprender. A gente pode aprender antes. E a comunicação fez com que eu deslanchasse em várias áreas da minha vida. Fantástico. Então, assim, desde quando a gente se conheceu, assim, é uma conexão que eu não quero perder jamais na minha vida, porque eu sei que sempre vai ter mais. Isso aqui é um poço de transbordo. Eu sou grato aos meus mentores, a quem veio antes. Eu costumo trazer uma analogia com o mestre, sensei. Os senseis da minha jornada foram... O que significa o sensei? É aquele que já viu antes. Eu busco conhecimento com aquele que já enxergou antes, já passou, já tem track record de experiência na área. Então eu vou buscar mesmo. Eu pago, eu invisto alto para poder ter acesso a
códigos, a drives, as senhas da experiência dessa pessoa. E o fato de poder contribuir e entregar como alguém que já viu antes, humildemente me colocando, mas sem modéstia, mas com humildade mesmo. Eu sei o poder do que eu entrego, eu sei o poder do que gera num ser humano, porque mudou a minha vida. Então eu sou a primeira prova social da minha própria metodologia, certo? Baseado de onde a gente saiu para onde a gente está, é um negócio, é um crescimento exponencial. Basicamente, zero perspectiva, baixa cultura, baixa inteligência financeira, emocional, né? Graças a Deus, o direcionamento que eu tive dos meus mentores primais, vamos dizer assim, dos meus pais, mesmo tendo perdido o pai cedo, do jeito que eu perdi, você sabe, do jeito que foi a dinâmica da minha infância, ter vencido esses bloqueios, hoje me dá perspectiva a todo momento, em saber que existem ferramentas e drives potentes de aceleração. E poder contribuir na tua jornada é realmente uma honra, André. Entre outros tantos mentorados que a gente tem, você é uma pérola no nosso ecossistema. Por quê? Porque você é extremamente perseverante. Você tem uma identidade que nutre o nosso movimento. E eu vou te dizer por que você faz isso. Porque a tua história ela é uma história potente. A tua história mexe com as pessoas, quando você vai promover e contar ela. Então, te ver no palco, nos Novos Reis dos Palcos, te ver lá no evento do Marcelo Lima, no Rise Brasil, no evento que a gente palestrou juntos, vou te falar, foi fantástico. Foi fantástico. A tua história, ela merece ser contada, ela merece a exponencialidade. Logo, é por isso que você está aqui. Então, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa casa, à nossa caserna da disrupção exponencial. E eu estava vendo uma coisa, Celso, que eu acho que a gente tem em comum, né? Que é eu tenho esse negócio, família para mim é muito importante, né? Um valor. E para você também. Então, mesmo antes de eu saber o que eu ia fazer, a gente estava fazendo um trabalho. Perfeito. E aí, quando eu descobri, eu falei assim, nossa, eu nunca imaginei que eu estava conversando com a Su, que eu ia trabalhar em empresa familiar. E era ser uma cobrança tão grande do que você está fazendo, estudando, para quê? E eu sabia que existia um porquê, né? Uau. E é muito engraçado porque quando eu falo de família, eu falo porque para mim é extremamente importante. E estudando eu entendi, a gente tem um entendimento que a família, ela é realmente a base de tudo. E se a gente não cuidar, não trabalhar, não ressignificar, a gente chega até um certo ponto. Depois a gente não anda mais na vida, certo? Nossa. Bateu forte. Sempre bate forte, porque é a verdade. E não há nada mais persuasivo que a verdade. Não há, Adri, não há nada mais persuasivo que a verdade. Agora, pra gente encerrar com chave de ouro, eu quero que você entregue, olhando para aquela tela ali, eu quero que você entregue uma mensagem para as pessoas, para as empresas familiares que estão nos assistindo. Eu quero que você olhe e dê um direcionamento, um conselho para essas pessoas, para essas empresas, seja microempresa, média ou grande empresa que vai assistir. Entrega um ouro essencial. Pode ser em pilares, pode ser em mensagem, pode ser em frase. Você tem todo o tempo do mundo aqui, não precisa ser objetiva. Eu quero que você seja essencialmente profunda e didática para essas pessoas, para elas acelerarem, assim como você acelerou no nosso ecossistema, que você está aqui mantendo, perseverando e a gente te entregando, você acelerando. Eu quero que você acelere a vida dessas pessoas através de tudo que você já recebeu, da tua experiência de vida e daquilo que você faz. Olha para essa câmera e entrega. Nenhum CNPJ vale a quebra de uma família. Então, presta bastante atenção, porque se você não entender que antes do CNPJ vem o seu clã familiar e você precisa honrar cada um deles, você não vai prosperar. Gold atrás de gold, impacto atrás de impacto, jab direto. Nenhum CNPJ de sucesso justifica um fracasso nos CPFs em volta do seu clã, que é a sua família. Não vale. Não vale, não vale, não vale, não vale, não vale, não vale, não vale. Não vale 1 trilhão na tua conta.
se a tua família tá quebrada. Não vale. Eu peguei isso com força e a gente compactua desse mesmo valor. Adri, sucesso demais. E agora eu quero entregar um gold pra essa galera, depois de um gold tão perfeito como o teu. Eu nem sei como é que eu vou entregar um gold maior que esse, mas eu quero dizer pra essas pessoas que o mundo jamais saberá aquilo que somente você poderia comunicar. Existe uma mensagem no seu coração como empresa, existe uma mensagem no seu coração como CPF, e através do empreendedorismo, através da comunicação, através da liderança de grandes movimentos, você poderá ativar almas, corações, através da comunicação e da mensagem. E eu vou te falar, existe metodologia, existe processo para você avançar a um próximo nível. E a Dex Group está aqui para te servir através de consultorias, mentorias e treinamentos presenciais, ao qual a nossa mentorada especial faz parte e fará muita diferença no nosso movimento, trazendo pessoas para esse nível de aceleração e levando pessoas para um nível de aceleração maior através de uma metodologia avançada de comunicação, constelação, esse canivete suíço que você tem de ferramentas. Então, galera, fica com essa mensagem e lembre-se, nenhum CNPJ de sucesso justifica um fracasso na tua família. Esse full drive especial que você trouxe, Adri, pegou forte no meu coração aqui agora. E a minha mensagem é que o mundo jamais saberá aquilo que somente você poderia comunicar. É só você e mais ninguém. Dex Cash.